Ok. Boa tarde a todos, Juliana, Alex e o nosso entrevistado de hoje, o Patrick Nunes. Eu vou pedir ao Alex que coloque em tela a apresentação do Patrick, né, o currículo dele, e o Alex vai apresentar o Patrick para todos nós. Como diretor de comunicações globais e design do Rotary International, suas equipes são responsáveis pela localização e criação de conteúdo aos nossos públicos de todas as partes do mundo, além de oferecerem interpretação simultânea em reuniões e eventos rotários. Suas equipes também criam todo o design gráfico corporativo do Rotary e realizam a coordenação de diretriz e conteúdo das 33 revistas regionais. Em sua função, Patrick está envolvido em iniciativas institucionais de RI, como a fidelização da marca, empoderamento de meninas, migração e aprimoramento dos nossos conteúdos da web, e diversidade, equidade e inclusão. Patrick faz parte do staff na sede mundial desde 2009. Muito obrigada, Alex. E vamos começar de forma direta, Patrick. A minha primeira pergunta é: vamos começar dessa forma direta, porque é melhor assim, né? Por que trabalhar imagem pública? Sem dúvida, LG. Obrigado a todos pela participação. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E a imagem pública é uma questão fundamental para a nossa organização. Sem imagem pública, fica difícil as pessoas entenderem o que somos e o que fazemos. E a gente sabe que, mesmo se perguntarmos para todos os associados de Rotary, o que o Rotary representa, cada um vai ter uma resposta diferente. E através da imagem pública, a gente consegue passar e transmitir a ideia de realmente qual o nosso valor enquanto organização. O que somos, o que fazemos, para que as pessoas possam ter um entendimento maior e se interessarem não só em participar direto ou indiretamente conosco, mas também levar a nossa mensagem para outras pessoas. Isso é muito importante. Aproveitando o gancho dessa pergunta, Ligeia, eu pergunto ao Patrick. Patrick, qual que é a importância das comissões de imagem pública nas diferentes esferas, regional, distrital e de clube? Elas são fundamentais, Juliana. Por quê? Porque a gente diz que em Rotary nós não temos o privilégio financeiro de grandes corporações como uma Coca-Cola, Google, e nós dependemos exclusivamente, principalmente dos nossos associados e associadas de toda parte do mundo. E o Rotary tem uma estrutura muito prática e muito eficaz, eu diria, em relação à criação de comissões, sejam elas no nível de clube, distrital, zonal. E é assim que a gente consegue trazer as expertises, né, o conhecimento dos nossos associados, associadas, capacitá-los para terem esse conhecimento em geral em relação à imagem pública, para que eles possam, por sua vez, ajudar os clubes, os distritos e as suas zonas a refletirem a sua imagem pública. Então, cada um tem uma função a desempenhar. Então, a gente conta com essa questão de que todos os associados, nós somos embaixadores da marca. E através das nossas comissões distritais, de clube, e nível zonal e regional, a gente consegue alavancar e multiplicar o fator maravilhoso que eu acho que a nossa organização tem, que são os nossos associados, e por conta disso, nossa imagem pública. Excelente. Patrick, aproveitando, quais são as metas de imagem pública para esse ano rotário? Bom, Alex, é o seguinte, a nossa meta de imagem pública, mais do que nunca, é uma meta contínua, que é elevar o conhecimento em relação ao Rotary, novamente, o que nós somos e o que fazemos. A gente, através das pesquisas que realizamos há alguns anos já, a gente sabe que existe um reconhecimento em relação ao nome Rotary. As pessoas já ouviram falar do que é Rotary. A nossa função maior, a nossa meta maior é fazer com que as pessoas entendam o que nós somos. Eu diria que através de várias iniciativas, de várias táticas, a nossa meta maior continua sendo fazer com que as pessoas entendam que nós somos pessoas em ação, que é uma forma mais simples e mais direta de fazer com que as pessoas entendam que nós, como associados e associadas de Rotary, nós sabemos que nós não ficamos parados, nós não ficamos de braços cruzados, nós sempre agimos, nós somos pessoas em ação. E se a gente conseguir que as pessoas entendam que Rotary
equaliza pessoas em ação, acho que a gente já está cumprindo um pouco dessa meta maior que nos acompanha já há alguns anos. Patrick, você é rotariano, não é? Sim, sou no clube aqui de Chicago. Ah, no seu clube de Chicago. Ah, que ótimo. Então é o nosso companheiro também. Neste ano, Patrick, foi lançado o novo Brand Center, apresentado no nosso seminário de sábado. O Alex fez uma apresentação ao vivo, foi muito interessante, muito assim, didática, sabe? Ele fez um trabalho maravilhoso. E eu acho que as pessoas que estão interessadas puderam aproveitar. Mas você poderia nos contar um pouco mais daquilo que ainda está por vir? Sim. Uma das ideias atrás desse relançamento, dessa repaginação, eu diria, do Brand Center, seria fazer com que ele fosse mais intuitivo e de um uso mais fácil para que as pessoas consigam utilizar e acessar a ferramenta de um modo geral, que é rica em conteúdos. Tudo que a gente pensa em relação à marca, em relação à imagem pública, está ali no Brand Center. Uma das coisas, por exemplo, que nós fizemos foi extinguir, por exemplo, porque as pessoas, às vezes, o guia era atualizado, a gente demorava para fazer essa atualização, às vezes, por exemplo, não do guia de identidade visual, que era antiga, não traria as novidades e as atualizações mais recentes em relação à identidade visual. Uma das coisas que nós fizemos, e que responde a sua pergunta um pouco, nós transferimos todo o conteúdo que fazia parte do guia de identidade visual, nós acrescentamos diretrizes que não existiam no guia de identidade visual, por exemplo, como utilizar a marca do Endpoint Now e outras coisas, e migramos isso para a plataforma do Brand Center. Então, uma das coisas que nós temos feito hoje, que nós contamos muito em relação a essa utilização do Brand Center, é que as pessoas não deem feedback. É fácil hoje, vocês conseguem acessar todas as informações que são pertinentes, porque a gente sabe que por conta de espaço da ferramenta Brand Center, algumas das informações que estavam no guia de identidade visual, elas hoje fazem parte das perguntas mais frequentes. Então, às vezes, não fica tão fácil encontrar essa informação. Então, para nós, uma das coisas que a nossa equipe de design tem feito é prestar atenção. A gente consegue realmente encontrar de forma facilitada todas as informações que são pertinentes em relação à nossa marca, por exemplo. Então, a ideia é esse lançamento que ocorreu do Brand Center, da forma atualizada, e continuar esse aprimoramento. E a gente pensar em como a gente pode continuar a levar essas informações em relação à nossa marca, à nossa imagem pública, novamente no one-stop shop, né? Em um lugar concentrado, onde você possa encontrar todas as informações pertinentes. Então, a ideia é aprimorar o conteúdo do Brand Center ainda mais. Muito bom. E, Patrick, como funciona a estrutura da área de comunicação do Rotary International? Conta um pouco para a gente. Quem toma as principais decisões sobre as mudanças? Hoje vamos mudar o Brand Center, vamos aprimorá-lo, vamos renovar a nossa marca. Conta para a gente, quem toma as principais decisões? Bom, no genérico estilo, em espírito rotário, nós temos vários tipos de funções e pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento da organização como um todo. E com a comunicação não é diferente. No lado do staff, nós somos 3 grupos de comunicação. Nós temos o David Alexander, que é o nosso Chief Communications Officer, o diretor executivo, e abaixo dele nós temos 3 grupos de comunicação. Um grupo de comunicação digital, um grupo de marketing e comunicação, e o grupo de comunicação global, comunicações globais e design, que é da qual eu pertenço, da qual eu lidero. E dentro desse escopo, nós temos várias, por exemplo, nós trabalhamos muito próximo à equipe de marketing, nós trabalhamos muito próximo à equipe digital. Então, o grupo de comunicação como um todo, a gente presta atenção em tudo que tem a ver com a comunicação em geral. Desde e-mails que são enviados a associados e associadas, até a fidelização da marca, até a questão do Brand Center. Isso fica sobre o escopo do grupo de comunicação como um todo. Porém, mais uma vez, no espírito rotário, muitas das decisões surgem da comissão de comunicação. Então, a nossa equipe de comunicação, nós apoiamos a comissão de comunicação, que é formada por voluntários,
E essa comissão de comunicação, ela dá a nós, juntamente conosco, a diretriz. Então, muitas vezes, por exemplo, quando foi tomada a decisão de que os clubes deveriam deixar de utilizar a roda antiga e passar a utilizar a marca que nós vemos aí no nosso fundo de tela, essa foi uma sugestão, uma diretriz que veio da comissão de comunicação, foi levada ao conselho diretor, e o conselho diretor, por sua vez, tomou essa decisão. Então, algumas decisões são tomadas pelo staff. Então, por exemplo, a questão do Brand Center. Quando nós fomos revitalizar o Brand Center, nós tivemos a iniciativa de analisar quais as questões do guia de identidade visual que estavam faltando. Nós temos essa liberdade de aprimorar e tomar essas decisões para melhorar o dia a dia dos nossos voluntários. Porém, algumas decisões são tomadas pelo conselho diretor, pois elas exigem um nível, uma diretriz maior, que tem a ver com as nossas normas, nossos procedimentos e tudo mais. Então, na esfera rotária, algumas das decisões são tomadas de uma forma pelo staff direta, muitas delas em consultoria, por exemplo, com a comissão de comunicação, e muitas delas surgem da comissão de comunicação e são levadas até o board. Essas decisões são tomadas e nós, o staff, colocamos em prática as decisões, executamos as decisões que o board toma. Então, são vários níveis de interação e colaboração no grupo de comunicação, na esfera de comunicação como um todo. Patrick, já há tempos o Rotary vem trabalhando, passando por um processo para dar vida à estratégia de comunicação. Pode contar para a gente como isso vem ocorrendo? Sim, Alex, é interessante porque eu sempre digo que comunicação sem estratégia é um carro de 3 rodas, né? A gente pode até chegar lá, mas a gente vai demorar para chegar onde a gente quer chegar. E a gente realmente a gente criou uma estratégia de comunicação que está diretamente ligada ao nosso antigo plano estratégico, ao nosso plano de ação, que para nós é muito importante, pois a gente acredita que para podermos expandir o nosso alcance e tudo mais, a comunicação faz parte disso. E ao termos uma estratégia de comunicação, a gente consegue fortalecer a nossa marca, a nossa imagem pública. Quando a gente fala em marca, a gente fala em imagem pública como um todo. Então, a gente tem avançado nesse sentido da estratégia. Desde decisões que foram tomadas, por exemplo, como o conselho diretor do RI decidiu que todos os clubes deveriam seguir a nossa identidade visual, usar a nossa marca de assinatura, como a gente vê no nosso fundo de tela, e abandonar a antiga roda rotária, até decisões estratégicas em nível de elevar questões pontuais de eventos, por exemplo. O World Polio Day, né, o Dia Mundial de Combate à Polio, é um grande exemplo disso, onde nós pedimos que todos os clubes falem sobre a erradicação da polio, da importância disso. Então, todas essas táticas fazem parte dessa estratégia de comunicação. E é interessante, pois a gente vê um nível, também em espírito rotário, a gente vê um nível bem diferente de clube a clube, de distrito a distrito. A gente ainda tem, por exemplo, muitos clubes, infelizmente, que ainda utilizam a antiga roda rotária no seu site. E a gente sabe que o Conselho Diretor decidiu que até junho de 2023 isso tem que ser mudado. E mais uma vez, no espírito rotário, a gente não pode forçar com que isso aconteça. Então, essa estratégia de comunicação ela tem um andamento amplo em várias frentes, seja da utilização da marca, seja na ativação de eventos, mas tudo para nós tem uma diretriz maior, que é o nosso plano de ação, o nosso plano estratégico da organização como um. Então, Patrick, você falou que todos os clubes foram orientados a usar a marca correta, né? Mas que, infelizmente, isso não acontece. E se todos os clubes usassem a marca correta, né? Fizessem uso adequado, quais seriam os ganhos para o Rotary? Nós teríamos muitos ganhos, porque a gente descobriu e confirmou isso com nossas pesquisas, que nós somos excelentes comunicadores internos. Nós somos apaixonados pelo Rotary, nós sabemos tudo de Rotary, porém, o público externo não nos conhece. E, além disso, além de não nos conhecerem, muitos têm uma ideia completamente errada em relação à nossa organização. E a gente sabe que a marca, a imagem pública, ela é mais do que o nosso logotipo, né? Porém, o logotipo é um elemento fundamental para ajudar as pessoas a entenderem quem nós somos. Então, eu digo, por exemplo, se nós conseguimos unificarmos de uma forma... Olha que bonito nós temos a nossa tela. Qualquer pessoa vendo essa conversa, sem ouvir o que nós estamos falando, sabe o que nós representamos.
sabe que nós representamos uma marca única. Agora, imagine se nós aqui nessa tela tivermos um Rotary do jeito que a gente tem corretamente, uma roda antiga, uma roda... Então, isso confunde as pessoas. Mas quem são essas pessoas? Elas fazem parte da mesma organização? Então, no exemplo micro, a gente consegue ver aqui a força visual que a gente tem em alinhar a nossa marca. E isso, para o público externo, infelizmente, ainda causa muita confusão. As pessoas muitas vezes falam, eu converso com pessoas e muitas vezes falam, você trabalha para o Rotary Club? O meu tio também trabalha para o Rotary Club aqui de Evans. Não, o seu tio faz parte do clube de Evans, né? Eu trabalho para a sede mundial e tudo mais. É diferente. Então, é diferente. Então, como organização, a gente tem uma obrigação, né? A gente tem uma responsabilidade em facilitar com que as pessoas nos conheçam. E essa facilitação, ela ocorre também através dessa ligação visual que nós temos. Então, os benefícios são muito grandes quando as pessoas... E é muito engraçado, porque eu tive uma conversa na segunda-feira, minha primeira reunião, às 9h30 da manhã aqui de Chicago, é uma reunião sobre a fidelização da marca. E hoje a gente estava justamente conversando sobre isso. Bom, o prazo está aí, está chegando, junho de 2023. E aí, os clubes que não né, tiverem de acordo com as regras, a gente não pode obrigar e tudo mais. E eu fiz um exercício, enquanto a gente estava tendo essa reunião, eu fiz um exercício e observei uma outra organização muito parecida com a nossa, como eles fazem, como eles lidam com essa situação dos clubes. E, para minha surpresa, eu vi que, apesar dos clubes deles, muitos deles terem a sua identidade, o seu site independente, eles têm um hub, onde você clica o nome de qualquer clube dessa organização e eles têm uma página que é igual para todos os clubes do mundo. Eu acho isso fantástico, porque a gente consegue ver, entrou naquela página, você vê a informação básica dos clubes e qualquer clube do mundo ele tem a mesma cara, ou seja, você consegue sentir que todos aqueles clubes pertencem à mesma organização. Então, a gente tem uma vantagem muito grande e não só alinhar em relação à mensagem, à imagem pública como um todo, mas também à identidade visual. Isso é fundamental. Muito bem. O Patrick, você disse que o prazo para adequação de todos os clubes é até junho de 2023, né? Isso vale também para o Marco Rotário? Qual que é a recomendação de RI para os clubes? Excelente pergunta, Juliana. E esse é um detalhe. Os marcos rotários são algo que o RI, ao longo dos anos, não se intrometeu, digamos assim. Ele não criou diretrizes específicas. A gente sabe que existe essa necessidade. Porém, apesar de não haver diretrizes específicas, eu diria que a gente partiria de um ponto básico, né? Eu estive no Brasil, estive no Instituto e consegui visitar minha família em Marília, e mesmo assim circulei por São Paulo, e muitas vezes vejo aquela roda antiga, né? E me aperta o coração, porque eu penso, nossa, eu faço parte da equipe que lidera para que a gente atualize tudo isso. Então, eu diria assim, que do ponto de vista prático, as diretrizes para a nova marca, para a marca atual, eu diria, né, ela já não é mais nova, tão nova assim, já tem quase 10 anos, ela já existe há todo esse tempo. Então, eu vejo hoje, eu acho que a gente teve o tempo de atualizar, né, a gente tem tido o tempo de atualizar a nossa imagem, a nossa identidade visual em vários sentidos, inclusive os marcos rotários. Porém, Juliana, por incrível que pareça, eu ainda vejo coisas que chegam até mim, muitas vezes através da revista, que a gente pede para as revistas não colocarem nada que não sigam as nossas diretrizes. Eu ainda vejo marcos rotários sendo inaugurados tão recente quanto a semana passada, que não segue as diretrizes atuais. Então, assim, às vezes basta a gente criar, que se for usar só a marca de excelência, a roda, usa numa cor só, por exemplo. Não usa nas cores antigas do azul e o amarelo que a gente tinha. Coloca uma placa ali que tenha a nossa marca de assinatura visível de uma certa forma. Eu vi alguns lugares, quando eu dirijo, às vezes, para os Estados Unidos, quando eu viajo, eu vejo que alguns clubes têm adotado placas já atualizadas na entrada de uma cidade e tudo mais. Então, assim, existem bons exemplos que seguem as diretrizes, mas, infelizmente, existem exemplos que ainda vão pela diretriz antiga. Então, assim, eu diria que, no mínimo, apesar de não ter uma regra específica, no mínimo, não utilizar a roda rotária antiga, né? Esse é o mínimo que a gente pediria, é utilizar as ferramentas que nós já temos disponíveis com a atual marca que nós temos já há alguns anos, já há quase 10 anos, como eu disse. Patrick, quando nós não seguimos corretamente essas diretrizes, temos maior dificuldade
em contar a nossa história, em fazer com que o público perceba como é a nossa organização, quem nós somos e o que fazemos. E como a falta dessa conscientização do público sobre o nosso trabalho afeta na atração de novos associados e parceiros, a arrecadação de valores? Sem dúvida. A gente diz que a imagem pública ela é a força motriz que ajuda a trazer mais associados, a trazer mais arrecadação de fundos. Esse entendimento é muito importante, né? Se eu não consigo entender, então, por exemplo, se uma pessoa me convida para fazer parte de uma organização X, né? E eu vou buscar por conta própria. E às vezes acontece isso. Às vezes eu quero fazer na época de Natal, às vezes eu busco organizações para as quais eu quero fazer doações, por exemplo, em nível particular. E eu faço essa busca. E se para mim não fica claro quem somos, quem aquela organização é, o que eles fazem, eu fico receoso em relação a participar, fazer uma doação ou entrar em contato, mesmo porque a gente sabe que as experiências dos clubes elas já são diversas. Isso é bom para a organização como um todo. Porém, para quem está de fora, é muito importante a gente poder passar essa imagem consistente, pois ela nos dá credibilidade, acima de tudo, ela nos dá credibilidade, ela torna a nossa organização mais atraente. Se a gente conseguir que as pessoas entendam que, independente de como elas participem conosco, elas fazem parte desse grupo de pessoas que são pessoas em ação, isso é fantástico, né? A gente consegue, de uma certa forma simples, atrair esse possível associado, essa possível associada, atrair essa doação, atrair essa participação, essa parceria para um projeto, uma empresa, essa parceria para um projeto. Pois, como eu disse, além de a gente existe uma lacuna em relação a esse entendimento, há um entendimento muitas vezes errado, que nós somos uma sociedade secreta, que nós temos cumprimentos secretos, as pessoas não entendem, nós somos, o Rotary é maçonaria, o Rotary... Então, esses conceitos, infelizmente, eles existem. Homens de terno preto que... Exato. Exatamente. Então, assim, isso, por uma certa forma, principalmente esses conceitos errados, eles ferem a nossa organização de uma forma quase que invisível, né? E eu diria que de uma forma visível e palpável, ao ponto de que nós sabemos um fato que a gente não pode negar. Nós estamos estagnados no nosso crescimento do quadro associativo há 20 anos, há mais de 20 anos, né? A gente sabe que a maioria das arrecadações que nós temos, felizmente, vem da generosidade dos nossos associados, das nossas associadas em todas as partes do mundo. Porém, por que não irmos além, né? Por que não sermos como outras organizações que conseguem atrair grandes doações de pessoas como eu, que talvez não façam parte daquela organização, por exemplo, e atrair associados e pessoas que apoiem parcerias por ter um melhor entendimento de quem nós somos e o que fazemos. Então, existe uma correlação praticamente direta em relação à nossa imagem pública, a essa força motriz e a questão do quadro associativo e a questão das nossas arrecadações de fundos. Bom, e no Rotary, Patrick, a gente escuta muito essa frase, né? Que é: promover o Rotary pode ser algo tão simples quanto usar seu distintivo na lapela, ou tão complexo quanto organizar uma campanha publicitária. Você poderia explicar em que sentido? Sim. Essa como eu digo, é uma das grandes vantagens que nós temos, né? Pois nós temos 1.400.000 agora com a elevação do Rotaract, a gente pode contar com esse número de 1.400.000 pessoas que são embaixadores da nossa marca, são a imagem pública viva, né? A gente diz que isso é muito importante. Então, desde a interação, né? Porque a gente diz, o que é a marca? A marca é a conexão emocional que as pessoas têm conosco. Seja ela de uma interação pessoal, que vem, né, desde utilizar o seu distintivo de lapela, até uma campanha publicitária. Então, assim, a nossa ativação da marca, ela vem desde o contato que nós temos com cada associado, com cada associada individual, pois nós somos a marca Rotary, essa interação que nós temos com cada membro, cada associado da nossa organização, vai deixar com a pessoa uma conexão, uma ideia emocional do que é a nossa marca, o que é a nossa imagem pública, até a campanhas publicitárias, sejam elas de rádio, de TV. E eu vou um pouco além, pois é muito, de uma certa forma, né, sem querer minimizar a complexidade de se criar uma campanha publicitária, eu acho que existem receitas
até simples de criarmos campanhas publicitárias, né? E o Brand Center está cheio de ideias, cheio de dicas em relação a isso. Então, assim, colocar isso em prática é, de uma certa forma, até simples, não, novamente, sem minimizar a complexidade de uma campanha publicitária. Porém, o que eu digo que é mais importante ainda é que colocar a campanha, fazer a campanha, veicular uma campanha, até existe uma receita. Porém, o dia a dia, o que a pessoa vai encontrar quando ela visitar aquele clube, a pessoa que ouvir aquela campanha publicitária, quando ela visita aquele clube, é ali que a conexão dela vai se concretizar. Então, isso é muito importante, pois a gente sempre tem que dizer, a gente sempre diz, se a gente diz que nós somos um clube diversificado, nós somos um clube que abraça todas as ideias, um clube que abre as portas, abre as oportunidades para novos associadas participarem no mesmo nível que associados e associadas veteranos, se a pessoa chega naquele clube e não é essa a realidade que ela encontra, não adianta você elaborar a campanha publicitária mais sofisticada do mundo. O dia a dia, a conexão emocional acontece mesmo com a interação e com a participação dentro do clube. Então, acho que isso é muito importante. Ela vai desde a utilização do distintivo até a elaboração de uma campanha publicitária, porém ela se dá através do contato pessoal e humano, pois isso é Rotary, nós somos pessoas em ação. Ô, Patrick, tem alguma dica de ouro de como dar mais e maior visibilidade ao Rotary? Eu diria contarmos nossas histórias. Nós temos tantas histórias para contar, pois eu digo que a marca ela se ativa nessa conexão emocional, ela é única, eu diria, para cada pessoa. Algumas pessoas elas se atraem pela ideia de que o Rotary proporciona oportunidades de companheirismo, de fazermos contatos, de criarmos esses laços de amizade, pessoas com quem você pode contar em qualquer lugar do mundo. Isso pode atrair um certo tipo de pessoa. Alguns outros tipos de pessoas vão estar interessadas na parte humanitária, nos projetos, eu quero colocar a mão na massa. Outras pessoas querem não. Eu tenho eu sou uma pessoa fortunadamente, né, financeiramente estabelecida, eu quero doar parte dos meus bens para uma organização que seja de confiança. Então, para algumas pessoas, esse é o ponto interessante. Para outras pessoas, é a questão do companheirismo. Para outras pessoas, é a questão da internacionalidade de Rotary. Então, assim, eu acredito que todos envolvidos na nossa organização, nós temos histórias para contar que destacam diferentes aspectos do que a nossa organização oferece. Isso tem a ver com a nossa estratégia de comunicação. Ela não é única. A gente não pega só um parâmetro, um ângulo da nossa história. A gente conta diferentes lados da história, diferentes histórias, pois assim nós conseguimos atrair diferentes tipos de pessoas. Então, como eu disse, se a gente for só manter as nossas histórias porque o Rotary é para mim apenas, e a gente conseguir multiplicar esse efeito, eu acho que essa é a dica de ouro, não deixar de contar nossas histórias. Perfeito. Muito bom. Muito bom, Patrick. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Eu queria saber com relação a esse fato de nós sermos contadores de histórias. Nós contamos a história do Rotary por meio das nossas experiências. Mas vou aproveitar e vou fazer uma outra pergunta. As revistas de Rotary no mundo todo, elas são um meio especializado de informação sobre o universo rotário, né? Com o surgimento constante de novos canais, ferramentas digitais, influenciadores, como você avalia o futuro das revistas de Rotary? O Rotary pretende investir em outras frentes para propagação de informação? Excelente pergunta, Alex. Eu acho que o Rotary Internacional como um todo, né, a gente tem visto o avanço da presença do Rotary desde o surgimento das mídias sociais, esse aprimoramento em relação às mídias sociais, e não é diferente com as revistas. E como você mencionou na minha apresentação, parte do que nossa equipe faz é fazer esse contato, esse trabalho de colaboração com as revistas regionais, são 33 delas. A gente trabalha, claro, também muito próximo à revista do Rotary Magazine, que é a revista norte-americana, que é feita por um grupo de staff nosso aqui em Evanston. E a gente está passando justamente por isso. Como eu mencionei com a pergunta da Juliana, quem toma as decisões, a gente tem trabalhado juntamente com o Conselho, com a Comissão de Comunicação, que tem nessa Comissão de Comunicação um representante das revistas regionais. Nós temos uma força-tarefa dentro da equipe de comunicação, da Comissão de Comunicação, são voluntários, que trata justamente com a questão das revistas. E a nossa meta para os próximos anos, nós tivemos um seminário com os editores das revistas em Houston, antes da convenção, e a nossa meta para os editores é
como nós, um dos painéis mais importantes desse seminário que nós tivemos foi essa questão da ligação, eu diria, da família de canais, né? Algumas revistas regionais, o Brasil é um grande exemplo que utiliza de vários canais para levar as informações. Algumas revistas têm essa questão muito mais avançada, outras revistas ainda não. Então, a nossa ideia é como nós, trabalhando... nós tivemos um trabalho muito bom de base em relação às revistas, porque nós conseguimos trazer as revistas para uma mensagem mais consistente em todas as partes do mundo. Lógico que elas têm o seu diferencial de levar as notícias que condizem à sua região, ao seu país, porém, nós conseguimos, hoje em dia, ter uma mensagem consistente que ultrapassa e realmente delineia em todas as revistas. E o nosso próximo trabalho é justamente isso, é justamente esse, é entender onde as revistas estão em relação à sua esfera do que é o impresso e o que é o digital. Nós chegamos à conclusão, e nós temos conversado com muitas pessoas de vários meios fora de Rotary Internacional, como o Chicago Tribune e outros profissionais da área, nós chegamos à conclusão que a revista impressa ela não vai necessariamente morrer, porém, deve haver, sim, um ecossistema muito mais forte, muito mais robusto em relação a essa questão do que é impresso, do que é digital, pois a gente sabe que o digital é muito mais ágil. Então, a gente tem feito esse trabalho com as revistas. Então, a gente vê que o futuro para as revistas é criar esse ecossistema muito mais robusto entre os canais impressos e os canais digitais. Algumas revistas do mundo hoje já têm podcast, por exemplo, outras ainda não. Então, a gente vê essa inovação já acontecendo em diferentes frentes em relação às revistas regionais. E eu acredito que esse é o caminho, de uma forma geral, de comunicação como um todo e também para a esfera das revistas. Muito bom. Patrick, no Rotary, nós entendemos que o cultivo de uma cultura diversificada, equitativa e inclusiva é essencial, né? Para que a gente possa concretizar a nossa visão de um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação. Como tem sido feito o trabalho dessa força-tarefa em prol da diversidade, equidade e inclusão? E de que modo a imagem pública pode trabalhar para ajudar a promover o DEI? Interessante, Juliana, essa é uma questão muito interessante que, como também foi mencionado, eu tenho a sorte, eu sou afortunado de fazer parte da equipe de funcionários que apoia a força-tarefa de voluntários, que são profissionais da área de diversidade, equidade e inclusão, são rotarianos profissionais que foram escolhidos para comporem essa força-tarefa. E essa força-tarefa, ela deu ao Rotary, né, com um trabalho em colaboração conosco, os funcionários, nos deu um mapa, né, uma diretriz de quais são as coisas que nós temos que colocar em prática. Pois a diversidade, a equidade e a inclusão não é uma questão prática de sobrevivência para a nossa organização. Eu sempre digo isso. É uma coisa, outro dia eu estava analisando umas revistas que tratam do assunto, uma revista que fala sobre várias questões sociais, e eu vi ali várias declarações de marcas muito fortes, desde Google a Apple, que falam da importância de serem marcas que abraçam a equidade, a diversidade e a inclusão. Pois elas sabem que se elas não o fizerem, elas não vão sobreviver. E para a nossa organização não é diferente. Eu mencionei no Instituto em São Paulo que essa evolução da diversidade, equidade e inclusão, ela já começou há muito tempo. Hoje nós temos mais ou menos um framework, né? Nós temos uma plataforma, uma estrutura que nos dá uma diretriz. Mas isso vem acontecendo desde que o Rotary é Rotary, né? Desde a questão da flexibilidade em associação, desde a questão da inclusão de mulheres, desde a questão de entendermos como elevarmos o Rotaract para fazer. Então, essa evolução, tudo isso faz parte da diversidade, equidade e inclusão, né? Ou seja, a gente evoluir como organização e fazer com que os nossos clubes, os nossos ambientes vivam essa diversidade, equidade e inclusão de uma forma genuína, de uma forma autêntica, porque o que todos querem, né, não só em Rotary, como um todo, como sociedade, nós queremos pertencer, nós queremos ser ouvidos, nós queremos ser respeitados, nós queremos pertencer. Eu acho que a imagem pública tem um grande papel em relação a isso, pois a imagem pública pode ajudar, mais uma vez, através de histórias, e essa é a nossa perspectiva, quando a gente fala em comunicação, em diversidade, equidade e inclusão, o nosso papel maior como profissionais de comunicação
é contar as histórias que nós temos todos os dias em vários clubes do mundo. Eu sempre digo, o Rotary acontece, não é em Evanston, o Rotary não acontece em Evanston, o Rotary acontece nos nossos mais de 36 mil clubes pelo mundo. E a gente tem grandes histórias fantásticas que dão exemplos de como a diversidade, equidade e inclusão fortalecem a nossa organização. E mais uma vez, sem esse fortalecimento, infelizmente, nós estamos fadados a ter uma vida muito mais curta do que nós poderíamos ter enquanto organização. A gente tem um histórico belíssimo, a gente vê essa evolução, a gente vê esse caminho que nos vem sendo traçado, e hoje a gente tem uma oportunidade única de, através dessa estrutura, utilizando esse frame, né, de diversidade, equidade e inclusão, entendermos o que isso significa, que não é uma questão de reduzir qualidade de associado, não é uma questão de abrir as portas para qualquer um entrar, não se trata disso. Se trata de olharmos para as oportunidades que nós oferecemos e as oportunidades que nós temos de ampliar a flexibilidade e sermos, mais uma vez, genuinamente clubes que são diversos, equitativos e inclusivos. Nós temos muitos clubes ainda hoje no mundo, por exemplo, que ainda, pasmem vocês, não aceitam mulheres. Nós temos clubes, inclusive no Brasil, nós temos clubes que ainda não aceitam mulheres. Então, se diversidade é um nosso valor íntegro, né? Um valor que já é intrínseco nosso há muito tempo, por que isso? Né? Então, por que essa questão? Nós temos clubes que não aceitam pessoas mais jovens, nós temos clubes que... Então, isso ainda existe. Então, e vai além, né? Existem práticas hoje em dia, infelizmente, que dizem, né? Que não condizem com nosso valor de diversidade. Então, isso é importante. Eu acho que através das nossas histórias, através de abrirmos espaço para que as pessoas possam contar as suas histórias, contar os seus benefícios de sermos clubes genuinamente diversificados e inclusivos, a gente tem essa oportunidade de fortalecer a nossa organização. Eu acho que a imagem pública tem, sim, um grande papel a desempenhar nesse sentido. Muito bom. Esse tema ele vai de encontro a um programa que vem unindo clubes no Brasil todo, que é o empoderamento de meninas. Você pode contar para a gente o que é esse programa e como ele tem impactado o Rotary? Sem dúvida, Alex. É interessante. Foi uma iniciativa que surgiu com o ex-presidente Shekhar, né, que ele tinha essa questão do empoderamento de meninas como algo bem próximo ao seu coração. E ele criou, mais uma vez, é um outro exemplo de que ele criou uma estrutura em relação a algo que já acontecia. Não é que os nossos clubes, é uma questão paralela, né? Não é que nossos clubes não pensavam em empoderamento de meninas. Nós já tínhamos grupos de companheirismo, já tínhamos grupos Rotary em Ação, que tratavam de questões que fortaleciam essa questão. Então, não é uma novidade. Esse é mais um exemplo de algo que não é novidade. Então, nós criamos uma estrutura, o presidente Shekhar colocou como iniciativa presidencial, a presidente Jennifer deu continuidade, o presidente Gordon vai dar continuidade a isso, mas a nossa ideia, inclusive quando nós revisamos todos os materiais que estão disponíveis hoje em relação ao empoderamento de meninas, nós tiramos as referências a uma iniciativa presidencial. Nós achamos que é algo que deve acontecer para sempre, como já vinha acontecendo, deve continuar acontecendo, independente de ser uma iniciativa presidencial ou não. Então, nessa estrutura, nesse primeiro ano, dentro dessa estrutura, né, dentro desse patamar, a gente criou-se as funções de embaixadores, né? Nós somos embaixadores em todas as partes do mundo, para ajudar os clubes a criarem projetos. Então, a ideia é que e a ideia principal não é também assim reinventar a roda, é pensar, por exemplo, nos projetos que nós já temos, há alguns aspectos daquele projeto que a gente já faz, já trata, que pode prestar um pouquinho mais de atenção se aquele projeto pode incluir, por exemplo, uma questão de empoderamento de meninas, né? Existe essa possibilidade, essa oportunidade. Eu conto sempre um exemplo pessoal meu, quando eu tive a oportunidade, há vários anos atrás, de fazer trabalho voluntário na Índia. O meu trabalho, eu trabalhei com uma organização que trabalhava diretamente com o Unicef. E a gente tinha um trabalho de água e saneamento básico. E eu trabalhava com outras voluntárias num vilarejo na Índia. E dentro desse projeto de água e saneamento, eu com outras voluntárias, a gente pensou, poxa, aqui tem uma oportunidade da gente fortalecer essa questão, pois a água e saneamento está diretamente ligada à disparidade de gênero na Índia. Então, a gente tem uma oportunidade de falar sobre isso e como a água e saneamento, ou como a questão da disparidade de gênero tem um impacto. Se a gente conseguir trabalhar
aproximando um pouquinho mais a disparidade de gênero, a gente provavelmente consegue, dentro desse projeto de água e saneamento, incluir essa questão, pois eles estão ligados, né, diretamente. E muitas vezes a gente sabe que projetos que têm a ver com, por exemplo, educação, são projetos que muitas vezes atingem essa área, essa disparidade de gênero, como meninas e meninos são tratados em algumas partes do mundo, a questão da higiene, a questão de produtos, né, de higiene para meninas, como a falta, o acesso a esse produto, por exemplo, muitas vezes impacta a educação, porque a menina não vai na escola se ela não tem o produto, né, na questão da menstruação e tudo mais. Então, assim, existem já projetos que são feitos por clubes, então a gente pede para os clubes não tentarem reinventar a roda de cara. Pense nos projetos que vocês já fazem e o que a gente pode, né, abrir em relação à questão do empoderamento de meninas. Então, essa é a ideia. E o nosso foco principal para esse ano, a gente tem uma reunião com os embaixadores, as embaixadoras do empoderamento de meninas na quinta-feira. A ideia principal para esse ano é que busquemos a expertise, o conhecimento que já existe nesses grupos de companheirismo, nesses grupos Rotary em Ação, procurar essa ajuda, porque eles já têm experiência nesse sentido. Então, os clubes também não precisam tentar, nossa, não sei o que eu fazer em relação a isso. Então, existem recursos que já estão disponíveis de associados, de associadas que podem ajudar os clubes. Então, é nesse caminho que a gente segue em relação ao empoderamento de meninos. E, Patrick, aqui no nosso distrito, 4.563, nós temos muitos campos, né? E nos campos eles já trabalham há anos, né? Há anos, com empoderamento de meninas, sem, né? Não tinha esse título, né? Porque não... Mas eles fazem trabalhos com orientação profissional, capacitação profissional, orientação de saúde, né, para as meninas. E como eu, por um acaso, eu sou embaixadora assistente da Zona 24A, junto com a governadora Sueli, eu orientei que eles registrassem esses projetos, né? Todos os projetos que abrangem as meninas e os meninos também. E nós, o ano passado, nós conseguimos aí o primeiro lugar no Google Form e o primeiro lugar no showcase, no registro de projetos, né? Exatamente porque a gente tem que pensar naquilo que nós já estamos fazendo e aprimorar, né? Exato. Aprimorar para fortalecer mais. Não é isso? Isso é fundamental, Ligel. O que você mencionou é fundamental. A gente sempre pede. Não esqueçam de colocar os seus projetos no showcase, porque é só assim que a gente consegue ter uma ideia do impacto que a gente tem causado. E a gente faz muito, e por muito tempo a gente não falou muito sobre o que a gente fazia. E o showcase hoje é uma ferramenta que nos ajuda a ter essa visão um pouco mais macro em relação ao impacto que nós causamos. Então, inclusive o Alex, no seminário de sábado, eu tinha pedido para ele entrar numa orientação que nós demos na quinta-feira para os presidentes do Brasil inteiro, né, dos rotarianos que quisessem assistir. O Carlos Bácaro que deu como você pode registrar o seu projeto no showcase. E o Alex entrou de última hora, eu já estava conectada e lembrei dele e passei o link, ele entrou e ele pôde também no seminário falar um pouquinho sobre isso, orientando, né, os presidentes e as pessoas para colocarem os projetos lá. Então, para encerrar, Patrick, eu vou te fazer a última pergunta, que é se cada rotariano, como que nós podemos fazer, né, para reforçar esse papel do rotariano no que se refere a dar mais vida à história do Rotary, né? O que você aconselharia aos rotarianos para reforçar este papel no que se refere a dar vida à história do Rotary? Sim. Eu diria, novamente, contar as suas histórias. Eu diria um pouco mais, Ligeia. Eu diria que seria muito importante que cada rotariano, cada rotariana entendesse, eu digo de coração, a importância da imagem pública. A gente sabe que quando se trata do quadro associativo, da Fundação Rotária, a gente sabe que praticamente é mais fácil, é mais palpável nós medirmos resultados, né? São números. E muitas vezes eu vejo ainda que a imagem pública ela fica um pouquinho de lado ainda. A imagem pública ela fica como um segundo plano muitas vezes. E é importante
que as pessoas entendam isso. E eu digo isso, contar das suas histórias, essa imagem pública, justamente, mais uma vez, é a interação que cada um de nós tem com outras pessoas. E a gente pensar um pouquinho nessa ideia de, se cada um pensar um pouquinho na importância da imagem pública e pensar da importância de falarmos para fora e não para dentro, eu acho que isso é fundamental. Pois a gente é muito bom em falar entre a gente. Eu ainda vejo pessoas fazendo posts nas mídias sociais, que são posts genuínos, fantásticos, porém que ainda usam, por exemplo, siglas rotárias, que as pessoas não sabem o que são, utilizam ferramentas mais abertas para falar de questões internas. Então, assim, se cada um tiver essa conscientização que o contar das nossas histórias para um público externo, ajudando com que eles entendam que as nossas histórias representem, o impacto que elas têm, a gente diz, né? No Rotary, a gente tem a oportunidade de transformarmos a nós mesmos, a nossa comunidade e o mundo. Então, para isso, a gente tem que pensar, ao contarmos nossas histórias, contarmos como estivéssemos falando para alguém que nunca ouviu falar. Não importa que a pessoa já saiba, seu vizinho já sabe que você é rotariana há muito tempo, já sabe que você faz parte do clube, mas quando a gente contar a nossa história, contar por esse ponto de vista que nós somos pessoas em ação, contar para fora, né? Isso é muito importante, pois é muito fácil para nós e não é culpa de ninguém, não. Tá? É que a gente está condicionado a contar para dentro, a falar, a ter essa conversa interna. A gente está condicionado a isso. E é um processo. É um processo que leva um pouco de esforço, leva um pouco de conscientização e não desistir de que nós somos pessoas em ação e nós temos histórias para contar. E às vezes a gente acha que não tem, mas eu acredito que a gente perguntar para qualquer rotariano ou rotariana uma história que ela lembra dos últimos 2 meses em relação à Rotary, cada um vai ter uma história rapidinho para contar. Então, esse é um pequeno exemplo de como a gente pode não deixar de esquecer, não deixar de lembrar e não esquecer que a imagem pública é fundamental. Ela é tão fundamental quanto os outros pilares da nossa organização, para dar vida à nossa marca, à nossa organização como um todo, fortalecer-nos em todos os sentidos. Eu diria isso. Muito obrigada, Patrick. Vou pedir, então, a Juliana que faça suas considerações finais. Parabéns, Patrick. É sempre uma aula de imagem pública, né? E sempre bem enriquecedor. E vem aquilo, né, Ligeia, do que a gente já vem falando muito nos clubes, quando a gente visita e nas apresentações. A importância de contar histórias, contar as nossas histórias. Porque através delas, né? As nossas experiências, exatamente. Então, realmente, parabéns, Patrick, pelo seu trabalho, pelo que você desenvolve dentro de Rotary International. E muito, muito obrigada mesmo por dividir conosco seus conhecimentos. Obrigado, Juliana, pela oportunidade. Alex, por favor, suas considerações. Patrick, quero da mesma forma agradecer por essa oportunidade. É sempre uma grande oportunidade conversar com você para conhecer mais a nossa organização e conhecer mais essa nossa comissão de imagem pública, né? E quão importante é esse pilar, né, da imagem pública dentro da nossa organização. Agora mesmo, após a nossa conversa, eu ainda vou para um clube, eu já tinha uma apresentação preparada para falar de imagem pública, e vou renovado com algumas informações a mais que eu pude trazer aqui para levar para eles em primeira mão. E eu acho que esse é o trabalho, a gente compartilhar essas ideias, fazer essas perguntas e levar para os clubes mesmo, para que os clubes possam colocar tudo isso em prática. Então, muito obrigado. Sem dúvida, Alex. Eu que agradeço. Eu digo que é justamente isso, né, em relação àquela pergunta. A imagem pública não seria a imagem pública que é se não fosse pelo trabalho de vocês, por exemplo, de levar, de facilitar, de ajudar os clubes a entenderem isso melhor. Então, para mim é sempre um prazer conversar com todos em relação à imagem pública e agradecer o trabalho que vocês fazem do ponto de vista voluntário para levar a imagem pública, a importância da imagem pública para a nossa organização. Então, também muito obrigado. Então, Patrick, a gente tentou abordar todos os assuntos, né? Inclusive, olhando o seu currículo, nós ficamos sabendo que você está aí no grupo de DEI, empoderamento, né? Marco Rotário. Então, tentamos englobar todos os assuntos que interessam realmente ao nosso público interno. Mas se ficou algum assunto que nós não abordamos, mas que você gostaria de abordar, eu gostaria que você
nas suas considerações finais, falasse um pouquinho sobre isso. Olha, já acho que foi excelente, um excelente papo. Acho que a gente conseguiu abordar realmente as prioridades da nossa imagem pública como um todo. A gente sabe que a gente tem muito pela frente, a gente está passando por um momento de transição, né, entre o híbrido, as reuniões pessoais, as reuniões presenciais, as reuniões virtuais. Eu acho que é muito importante a gente sempre continuar conversando. Eu digo que a pandemia, por mais triste que tenha sido, ela abriu oportunidades para que conversas como essas ficassem mais fácil. E eu diria, eu encorajaria as pessoas a continuarem a ter esse tipo de troca, ter esse tipo de conversa, porque a nossa organização ela é pulsante, ela é todos os dias, ela acontece todos os dias. E por mais que a gente tenha metas ambiciosas, planos estratégicos, planos para desenvolver as nossas iniciativas como um todo, a nossa organização realmente ela acontece no dia a dia em cada clube, em cada parte do mundo, em cada comunidade, em cada conversa que a gente tem, interna ou externa. Essa é a vida, né? Essa é a pulsão da nossa organização como um todo. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de falar sobre esses assuntos que são muito importantes, a abertura que se é dada à imagem pública hoje. A gente sabe que esse distrito realmente é um distrito exemplar em relação a abertura que se dá a conversar sobre a imagem pública. Eu gostaria muito que todos os distritos fossem assim, dessa forma. A gente vê diferentes níveis em relação a esse abraço, essa oportunidade, essa abertura à imagem pública como um todo. E gostaria mais uma vez de agradecer, porque é só a partir dessas conversas, a partir dessas trocas de ideias, que nós conseguimos avançar e elevar a nossa organização como um todo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Muito obrigada, Patrick. Eu quero agradecer também ao Alexandre Alonso, que está ali naquela telinha Imagina o Rotary, que é também de imagem pública, foi meu assistente quando eu fui coordenadora regional de imagem pública, e o Alexandre está aí por trás da tela, dando todo o apoio técnico que nós precisamos. Ele vai depois gravar e nós vamos divulgar isso aí para o nosso distrito e para o Brasil também. Até uma próxima. Tchau, tchau. Até uma próxima. Gente, até uma próxima. Tchau. Obrigada, viu?